Olá pessoal, mais um vídeo da série sobre o que é inovação. Esse a gente vai estar falando das barreiras da inovação. A barreira da inovação está muito relacionada aí com o que a gente viu sobre liderar a inovação. Existem basicamente 10 barreiras que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo. A primeira barreira é acreditar que a inovação vai acontecer por si só. Criar a expectativa de que a inovação vai acontecer sozinha. Geralmente isso acontece com aquele líder que o cara vai para os eventos, vê conteúdo, faz uma pós, o cara se capacita, não sei o que, ele é responsável por puxar aquilo e tal, mas ele acha que aquilo é suficiente para que as pessoas e para que a inovação aconteça. Uma vez que todo mundo tem informação, naturalmente aquilo vai acontecer. Bem, não é assim. Isso é muito comum de acontecer e acaba sendo uma barreira, porque você só fica pensando sobre e não consegue de fato agir, a inovação não consegue florescer. A segunda barreira é a seguinte, é você planejar um ambiente voltado para a inovação, pensar aquilo dali, até engajar e motivar pessoas, mas no final você não se move para criá-lo. Estimular as pessoas tipo, olha, vamos inovar, vamos fazer, mas não agir. Não enxerga como aquilo pode ser útil, de fato, acha que só pelo fato dele ter tido contato, ele vai começar a ser mais inovador e acha que se ele trouxer isso para as outras pessoas, a inovação vai acontecer sozinha. A terceira barreira, o cara foi, conheceu ambientes de inovação, se informou, participou de eventos, criou um plano, agiu e agora que ele agiu, ele criou uma equipe, ele criou um grupo de pessoas para seu setor de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, ou para pensar o futuro, ou para gerar melhorias. E deixa isso com essas pessoas. Você cria uma sala, um ambiente criativo, tudo lindo e maravilhoso, bota um monte de gente lá, perfil diferente, diverso, multidisciplinar, o pessoal discutir inovação, fazer coisa nova, mas você não faz a mínima ideia do que está acontecendo lá. Essas pessoas trabalham, constroem, vão para o mercado e vêm apresentar isso para você. Você olha aquilo e faz, não sei se é por aí, eu achei que ia sair sozinho, eu achei que vocês iam trazer já o produto pronto, eu achei que vocês já iam vender. O que acontece? Se essas pessoas não estiverem integradas com a liderança, se a liderança estiver afastada do processo, ela vai acabar construindo uma resistência sobre o que foi criado ali. Porque a inovação é feita, repito, de pessoas para pessoas. E precisa de pessoas para encabeçar e entender esse processo. E aí isso também acaba acarretando uma quarta barreira, que é o não sucessivamente para várias ideias. O pessoal traz uma ideia, fruto de pesquisa, fruto de trabalho, fruto de experimentação, que você supostamente como líder ou como gestor deixou ou permitiu que as pessoas fizessem, e você mesmo barra. Como assim? E aí você barra uma, beleza, possa ser que as ideias não tenham tanto a ver, porque você de fato entende o seu negócio, tem mais experiência, ou enxerga algum ponto. Tudo bem. Agora, sucessivamente, isso desmotiva aquele grupo, ou desmotiva a empresa a agir, inclusive desmotiva você mesmo. Porque tem muita gente que pensa diferente, não acredita, não coloca para frente, não testa, não valida, e o cara mesmo se coloca a matar a sua ideia. Não é que você vá aceitar tudo, mas você ter critérios e possibilidades para que as inovações que venham a ser pensadas, ou as propostas de inovação, sejam ou tenham o maior grau de aceitação possível para evitar esse tipo de coisa. E outra barreira, que seria a barreira de resistência ao novo. Tudo que é diferente demais, a gente não faz. Tudo que é supostamente arriscado demais, a gente não faz. Então, poxa, se você quer inovar, você tem que ter um ambiente ao qual esteja disposto a lidar com o diferente, a lidar com aquilo que é novo. Nem você ficar preso ao novo pelo novo, nem você também dizer não para tudo que é muito diferente. O que acontece muito, principalmente nos negócios tradicionais, é o cara não quer ser pioneiro. Isso pode vir também de um processo de resistência ao novo. Sexta barreira de inovação, que é a seguinte, você responsabilizar ou você deixar na mão de setores burocráticos para que eles pensem a inovação. Se você não tem uma estrutura organizacional propícia a um comportamento inovador, você vai ter muitas dificuldades. Então, se você tem um processo altamente burocrático, se você tem um setor que é burocrático, seja o setor financeiro, seja o setor jurídico, seja até o setor de produção, se ele for burocrático, é melhor que ele não pegue ou não seja responsável pelo processo de inovação. O ideal é que ou repensar essa estrutura, repensar essas burocracias, ou alocar um experimento de inovação para um setor que é mais flexível. A sétima barreira de inovação, temer demasiadamente o erro. Ou seja, e se eu errar? E se a gente gastar muito com isso?
E se o cliente não gostar? E se não for por aí? Gente, por isso a importância de você ter um ambiente voltado para experimentação. O próprio nome diz, experimentar. Como é que você experimenta? É você ter uma base, um teste, um MVP, que a gente chama um produto mínimo viável. A gente vai falar sobre isso aqui em vídeos futuros, para que você, com pouco custo, tenha a chance de validar, saber se aquela inovação de fato tem um potencial. Então, quando você de fato se imune de técnicas, se imune de processos, de procedimentos e de equipes que entendem como gerar inovação ou se propõem a buscar a inovação de maneira organizada e metodológica dentro da gestão da inovação, você não teme, vamos dizer assim, ou não teme tanto ao ponto de impedir que aquele movimento, aquele serviço, aquele produto, aquele novo processo seja desenvolvido. Oitava barreira da inovação, muito comum principalmente no Brasil e nos micro e pequenas empresas. O empreendedor só inova quando o bicho pega, ou seja, só quando está apertado, quando já está falindo, e ele vai tentar buscar diferente, ele viu que o mercado dele está acabando, ele viu que ele tinha 10 concorrentes, agora só está ele mais um, porque o mercado mudou, porque o cliente mudou. E aí nesse momento ele quer inovar. E isso é um erro gravíssimo, comum infelizmente, mas gravíssimo. Por quê? Para você inovar, gente, como a gente falou aqui lá atrás, também em uma das definições de inovação é um processo contínuo. Então se você não tem uma liderança, não tem um ambiente propício, não tem uma estrutura organizacional, não entende a essência do seu negócio, como a gente viu lá no vídeo de liderança, como é que você vai, em um espaço de tempo curto, construir isso e experimentar algo, talvez mudar a sua estrutura organizacional para ter sucesso? Talvez antes disso, a sua empresa morra, a sua empresa falhe. Então, não deixe para a última hora para inovar. Nona barreira da inovação, bem parecida com aquela barreira de achar que a inovação vai acontecer sozinha. A nona barreira da inovação é deixar os inovadores resolver os problemas. Então, geralmente se cria um perfil ideal do que seria esse inovador. É o jovem, é o cara que manja de tecnologia e tudo mais. Nem sempre, gente, a inovação vem exatamente desses perfis. A inovação vem da interação, do diferente em foco a resolver um problema e gerar valor para alguém. Então você não pode deixar os inovadores resolverem os problemas, porque os inovadores são parte da empresa e toda a empresa tem que entender e parar para pensar sobre inovação. Então, se tiver um problema burocrático, se tiver um problema jurídico, se tiver um problema financeiro, que talvez aquele time não tenha profundidade, pode impedir que o seu negócio avance, pode impedir que a inovação floresça, pode impedir que você chegue a um segundo nível. Então, os inovadores, eles não têm que se resolver sozinhos. Os inovadores têm que estar integrados com todos e todos têm que buscar ser mais inovadores na sua empresa. E por último, a 10ª barreira, que muita gente acha que inovação é igual a caixa de sugestão. Gente, faz parte do processo de inovação você coletar ideias, entender processo e tal. Mas uma ideia no ar não vale nada. Uma ideia sem método, menos ainda. E sem execução, gente, é melhor você nem parar para perder tempo com isso. Então você ter uma caixinha de sugestão ou um processo de captar essas informações pode ser parte de um processo maior para gerar, conduzir a inovação dentro do seu empreendimento, dentro do seu negócio que você vai fazer. Mas inovação, assim como a gente vai ver, inovação não é só tecnologia, inovação também não é caixinha de sugestão.